Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Conecta Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, já estamos aqui no 7º vídeo dessa série que tem como plano de fundo o livro do Evangelho de Marcos. Pessoal, nós vamos estudar aqui hoje os capítulos de 8 até o capítulo 10 e vamos ter como tema ensinando os discípulos, a primeira parte. Vamos ver aqui que Jesus curou dois cegos, nesse estudo. Nós vamos ver como Jesus abordou, os discípulos para passar para eles quem realmente Jesus era, e qual é a missão desses discípulos, Nós hoje não teremos o quarteto completo novamente. O Ricardo está dopado de remédio, tadinho, não conseguiu gravar, mas temos aí a presença do Alexandre, do Marcos, André, e eu também trago para vocês aqui na sexta-feira as perguntas para consideração. E também, não se esqueça, temos a sua participação, logo mais a vinheta aqui, através dos comentários. Então deixe o comentário, se envolva com o conteúdo, se inscreva no canal, dá joinha, acione o sininho, que isso é muito importante para que a gente promova o conteúdo dentro aqui da plataforma do YouTube de uma forma orgânica e natural, porque você interage e o YouTube então sugere este vídeo para pessoas que têm o mesmo perfil que o seu. Beleza, pessoal? Então chega de introdução e vamos para a lição. Bom, pessoal, mas antes de nós entrarmos aqui na lição propriamente dita, temos a sua participação, os comentários, temos aqui as Olimpíadas, não a de Paris, não a da França, mas as Olimpíadas aqui do Entre Linhas, nos comentários. Os 3 primeiros a comentarem que estão no pódio aqui são a Regiane Alves, Genésio Mioto e a Diana Rodrigues Nunes. Valeu, pessoal, os 3 primeiros a comentarem. Nossos vídeos são lançados sempre que possível, aos sábados, às 13 horas. Ok, pessoal? Então vamos lá. Conferir agora o que o pessoal tem falado aqui nos nossos comentários. A Regiane Alves diz assim: olá, boa tarde, irmãos do canal Entre Linhas, feliz sábado, Regiane. Genésio Mioto, também um sempre parceiro que está conosco aqui. Olá, pessoal, desejo um feliz Dia dos Pais para todos os pais do grupo, parabéns, é isso aí. Diana Rodrigues Nunes, feliz sábado a todos os irmãos. Beth Souza, de São Paulo, feliz sábado. Acabei de chegar aqui da IASD do Jardim Brasil. Melhoras aí pro Ricardo, eu amo vocês. Obrigado, Beth, pelo carinho. Temos aqui também Esmeralda Viana, minha sogrinha, mãe da minha esposa, vó do meu filhinho. Oiê, mais um estudo dessa lição maravilhosa. Essa véspera do Dia dos Pais, ou seja, nesse sábado que esse vídeo está saindo, estou na casa dela. Maria Feitosa, olá, boa tarde, feliz sábado para vocês, meninos. A Maria Feitosa deixa o CCC curtido, comentado e compartilhado e diz assim: ainda está nos 10 mil inscritos? Bora compartilhar o vídeo, meu povo, o vídeo, para que a gente atinja mais de 10 mil. É isso aí, Maria Feitosa, vamos compartilhar, vamos ocupar esse espaço da internet com vídeos que falam sobre a palavra de Deus, principalmente esse vídeo que é tão metódico, falando sobre Marcos 1, Marcos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que nós vamos estudar hoje. Então, muita lição, muito aprendizado. Marcou a presença aqui também nos comentários o nosso querido irmão João Cavaco, pessoal, que é o nosso parceiro aqui. Ele diz assim: impecável, obrigado, louvado seja Deus, não sou obrigado a impor-me critérios evangelísticos, mas o importante é a oportunidade que Deus dá constantemente ser de imediato aproveitada. Não me dou o trabalho de arranjar trabalho, pois esse vem ter sempre comigo, mas o suficiente é necessário e é aproveitar de imediato as bênçãos que Deus dá, porque a relação com Deus são como as ondas do mar, ou como a corrente do rio, vão de imediato. Abraço a todos vós, meus irmãos, em Cristo Jesus, bem-haja. Irmão João Cavaco deixando um comentário específico aqui para nós. Valeu, João Cavaco, um abraço para você. Se Deus quiser, que a gente se conheça no céu. Se não conhecer no céu, quem sabe a gente, passeando por esse mundo, a gente se vê por aí. Valmir Júnior, feliz sábado para todos. Eu sou Valmir Júnior de Vera, Mato Grosso. Um abraço para os entrelineanos
de plantão. Não peguei o pódio hoje, não mesmo, Valmir, mas não faz mal, tenta lá nesse próximo sábado. Mas fala o comentário missionário, lembrando que Entre Linhas é para os fortes. Quem quer estudar a fundo, dinâmico para compreender a lição, um abraço para o pessoal aí do grupo de Entre Linhas, o Kaká, o JJ, o Kennedy, o WJD, etc. Galerinha do bem. Fui! Uma pergunta, qual inteligência artificial está fazendo a imagem da capa dos vídeos? Se puder falar, eu agradeço. Legal, Valmir. Quem faz essas capinhas aqui, na verdade, essa parte aqui, quem faz é o Copilot, tá, pessoal? Da própria Microsoft, no Edge você acessa, ou o DALL-E 3, que na verdade a engine da IA é o DALL-E 3. Mas no Copilot você consegue criar o prompt lá, então você pede lá, criar uma imagem com Jesus rodeado pelos seus discípulos às margens de um lago. Ele cria essa imagem, cria algumas que você escolhe. Então fica à vontade, inteligência artificial é para isso, é uma ferramenta que tem que ser usada. Assim como o alicate, a faca, você pode pegar a faca e enfiar no olho, ok? Ferramenta é para isso, né, pessoal? Se não souber usar, né, faz mal. IA é a mesma coisa, mas tem muito material aí sobre isso e é a minha área, não vou me empolgar não, vamos lá. Lucimi Pereira, olá, feliz sábado, entre linhas e entrelinheiros, aqui estou para ouvir a lição. Também temos aqui a participação do Gilmar Lobo, de Manaus, Amazonas. Que legal, pessoal, saber que tem um cantinho, né? Um baita de um cantão do Brasil, bem distante aqui do nosso sul, mas tem o pessoal lá, o Gilmar, acompanhando a gente. O Ricardo devia ficar no mínimo com 3 dias, né? Realmente, né? Deveria mesmo, principalmente para voltar, se ele for pagar o que ele deve aqui de lição entre linhas. Ó, Ricardo, estão falando isso, está devendo. Ailda Pinheiro, feliz sábado, família entrelinhaniana. Que Deus abençoe a saúde do Ricardo. Linda lição que nos remete ao incansável amor de Jesus, né? A lição anterior, né? Ou seja, a porta é por lado de dentro que se abre, né? E não pelo lado de fora. E aí, Joivaldo Santos, olá, seguidores do canal e adoradores do Criador. Como estão vocês? Joivaldo, graças a Deus, estamos bem. Nesse momento em que você assiste esse vídeo, estamos passando por uma frente fria aqui no Paraná, que olha, a máxima é 14, ou seja, que eram as mínimas de alguns dias. Então tá uma loucura, vocês vão, né? Eu nem tenho como reagir porque hoje ainda tá gostoso, no dia que eu tô gravando. Mas estamos bem, graças a Deus aqui, Joivaldo. Ele diz assim, eu também fiquei muito resfriado essa semana, melhoras aí. Beleza, eu tô meio fanho ainda, mas graças a Deus tô bem. Esmeralda Viana, minha sogrinha, marcando presença aqui. Lúcio, gostei, não posso fazer isso porque Jesus está perto e às vezes eu penso assim, que Jesus faria em meu lugar, né? Realmente, exatamente. Às vezes a gente fala, não posso fazer porque Jesus está perto. Mas que a minha naturezinha tem vontade de fazer? Ah, tem, pessoal. Não sei a sua, né? Mas a minha ainda, né, precisa ser dominada mais. Né? Tem muitas coisinhas que precisam ser dominadas. Maria Rig, feliz semana para todos nós de coração. Josefa Ascencio também diz assim, oiê, amados por Jesus, nosso ajudado eterno e fiel, ajudador, né? Eterno e fiel. Passando para agradecer mais um estudo aqui da nossa Escola Sabatina. Hoje, daqui de Natal, Rio Grande do Norte, lá em cima no Brasil também, diz assim, a passeio, ela está só a passeio lá no Rio Grande do Norte, dizer que fui até o final. Que legal, então, a Josefa indo até o final do vídeo, 1h30 quase de vídeo, né, pessoal? Mas é muito legal, dá para assistir capitulado. Abraços carinhosos, mas claro, respeitosos, né, a esse quarteto maravilhoso, necessário, absolutos no evangelismo da palavra do nosso amoroso Deus triuno para todos os que seguem vocês. E uma abençoada e produtiva semana a todos. É o desejo aqui da nossa querida companheira aqui, Josefa Ascencio, que sempre marca presença conosco. Edilza Nascimento, vídeo curtido, compartilhado, boa semana a todos. Obrigado, Edilza, é outra parceira. Adriana Kuhn, olá, queridos pastores virtuais, o Lúcio, o André, o Marcos e também o Ricardo, se recuperando, né? Sempre show estudar com vocês. Os pais de Pet indignados com o Alexandre. Esquece, né? Esquece o cachorrinho, esquece, né, o cachorrinho, mas entendida a mensagem, todos somos pecadores e importante para Jesus. E a mistura de areia, sabão em pó, detergente, conheço meu pai e meu irmão ainda usam, olha que legal.
né, para limpar a graxa. E o Marcos e o Lúcio, fera como sempre. Uma semana abençoada e motivada, cheia de coisas boas e feliz Dia dos Pais. Até ler será Dia dos Pais. Não sei se o quarteto são pais, mas são professores. Pior ainda, tem que educar onde os pais falham. Exatamente, Adriana Kuhn. É uma missão ser professor, principalmente nesse país e principalmente nessa geração, né? Ser professor é difícil, mas é uma profissão também muito gostosa, não tenho que reclamar, Deus nos abençoe. Abraço carinhoso, hashtag falei demais e fui até o final, perguntas e oração, em oração aqui pelos pedidos. Olha pessoal, a Adriana Kuhn também lembra dos pedidos durante a semana, a gente ora e intercede. Firme e forte, João Cavaco, e a Sandra Bittar, grande, feras, como sempre. Legal, pessoal. Temos ainda alguns comentários aqui da Adriana Kuhn. Ela diz assim, ó: eu voltei só para dizer para o Marcos que eu fui magoada na igreja, mas eu superei, porque desde o curso bíblico ela já me dizia que temos que ir à igreja para Jesus e não por causa das pessoas. E ali, como hospital, todos os tipos de doentes estamos lá para nos curarmos. E também temos que perdoar e não guardar rancor, pois faz mal para nós e Jesus perdoou a nós. Completa aqui a Adriana Kuhn, de acordo com o que o nosso amigo Marcos André estava falando. E o último comentário que eu tenho para ler hoje, porque no momento que eu estou gravando uma quarta-feira aqui, porque eu vou viajar na sexta para o Dia dos Pais, né, pessoal? Diz assim, Sandra Bittar, marcando presença, trazendo aquele comentário, vamos conferir aqui. Oi meninos e grande família Entre Linhas, estamos tudo bem por aqui? Estou em Califórnia, nos Estados Unidos ainda visitando a família, né? Com as bênçãos de Deus. Desejo melhoras aí para o Ricardo, a todos a bênção de Deus em abundância. Nessa semana, tivemos a oportunidade de meditar e aprofundar conteúdos tão necessários mesmo nos dias de hoje. As questões relacionadas às tradições não são problemas quando estas se sujeitam à Bíblia. As tradições não devem sobrepor ou contrapor a palavra. A história se repete da mesma forma que no tempo de Jesus. Valorizamos muito os rituais, as cerimônias em detrimento dos preceitos mais essenciais da justiça e da misericórdia. O que vale mais, mãos puras ou coração puro? Outro momento muito emocionante da lição foi o encontro de Cristo com a mulher grega de origem sírio-fenícia. Vale lembrar que os gregos adoravam deuses como Júpiter, Netuno, Afrodite, e na região sírio-fenícia, o deus que era adorado era o Baal. Mas a mulher se coloca aos pés de Cristo, pois ela sabia que ele era o filho de Davi. A história da mulher sírio-fenícia nos traz várias reflexões, mas gostaria de destacar aqui o que mais impactou-me. Vejamos, todos os judeus que conviviam com Cristo, discípulos, fariseus, vizinhos de Cristo, seus familiares, não sabiam não tinham dúvidas, ou tinham dúvidas de quem realmente era Cristo. Mas a mulher que não era judia e não tinha dúvida de quem ele era, ela demonstrou uma fé genuína, pois sabia quem era o pão e que veio para alimentar os filhos. Mas já que os filhos não aceitavam o pão, ela aceitava as migalhas como um cachorrinho, ou como os cachorrinhos. Que fé, diz aqui a Sandra Bittar. É muito forte a mensagem e me fez refletir, será que eu conheço realmente a Cristo? Quem é Jesus para cada um de nós? Hashtag fui até o fim. Muito feliz e agradecida pela oportunidade que Deus nos dá de estudar a lição com vocês. Deus abençoe sempre. Grande abraço. E aproveitando o comentário da nossa querida Sandra Bittar, a lição de hoje vai justamente falar sobre a pergunta que Cristo faz, Quem o povo diz que eu sou? E vós, quem vós disseis que eu sou? E aí, e você e eu, o que eu digo que Jesus Cristo é? Uma pergunta muito profunda que vamos nos aprofundar no conteúdo dessa lição aqui, pessoal. Então, vamos logo mais chamar o Alexandre, o Marcos, a mim, o Ricardo, como falei na introdução, não vai participar desse vídeo ainda, tomara que ele se recupere logo, que ele, falei com ele ao telefone, ele estava dopado de remédio, coitado, mas ele está vivo e respirando sem ajuda de aparelhos, que é o que importa. Beleza, pessoal? Vamos pedir uma bênção ao nosso Deus antes de iniciarmos o estudo? Oremos.
Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado pelas condições que nos deste de estarmos aqui, dirigindo aqui mais uma vez, mais uma lição. Obrigado pelos recursos que nos deste, pelas condições. Obrigado porque o Ricardo está bem, Senhor, é só um resfriado forte, está lá medicado. Obrigado porque o Senhor está conosco, seja na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, estamos firmes contigo, Senhor. Muito obrigado pela tua infinita graça e a tua constante companhia em nossas vidas. Nesse momento, Pai, queremos que o Senhor continue mantendo esse ânimo, essa vontade de estudar a Tua Palavra, que nós possamos aqui ouvir o Alexandre, o Marcos, também as perguntas para consideração, que essas reflexões continuem, Pai, nos transformando por dentro e nos motivando a compartilhar, a discipular outras pessoas. Em nome de Jesus nós clamamos. Amém. Então, chega aí, Alexandre, agora quem começa é você. Olá pessoal do canal Entre Linhas, essa semana excepcionalmente ainda sem Ricardo, mas a gente está aqui para manter o nosso estudo, continuar estudando a lição da Escola Sabatina que nós tanto amamos. Vocês vão acompanhar comigo, sábado, domingo, segunda-feira, e depois eu passo a bola para o Marcos André com terça, quarta e quinta-feira. Título da lição da semana: Ensinando os Discípulos, parte 1. Lição de número 7, uma lição que vai ter a grande revelação do livro de Marcos, que é uma revelação que vem sendo preparada desde o começo do livro. Então a primeira metade do livro é a revelação de que Jesus Cristo é o Messias, que Jesus é o Cristo, e a segunda parte do livro vai ser a caminhada para a cruz e, por fim, a apresentação do ministério de Cristo, passado depois para os discípulos, o papel dos discípulos também. Então a gente está chegando num ponto que é ponto auge da história, um dos pontos auge, da primeira parte do livro. O verso para memorizar está lá em Marcos, capítulo 8, verso 34, e diz assim: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Uma questão que acho que é importante a gente refletir sobre esse verso para memorizar, e acho que é legal a gente tratar esse assunto na lição dessa semana com a classe, é qual é a sua cruz. Muitas pessoas dizem: ai, minha cruz é uma doença, ou minha cruz é um vício, minha cruz é minha família, minha cruz é um esposo ou uma esposa má. Mas nenhuma dessas coisas é a cruz. Podem ser problemas, podem ser lutas, podem ser dificuldades, mas a cruz não. O que é a cruz? A gente não pode esquecer que a cruz é um objeto de morte. A cruz serve para executar pessoas. Quando Jesus fala: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, Jesus está falando que o seu discípulo precisa morrer. Negar a si mesmo é morrer. Ser pregado na cruz. A cruz significa que nós precisamos morrer para o eu, para a própria vontade, para si mesmo, para que Cristo possa nascer em nós. Quem me falou isso pela primeira vez foi o pastor Rodrigo Fritoli, num sermão que ele pregou. Eu nunca tinha pensado assim. E isso me abriu os olhos para uma verdade fundamental. A primeira verdade é de que eu preciso morrer. Que eu preciso dar espaço na minha vida para que o caráter de Cristo cresça. E eu me lembro que nesse sermão Rodrigo Fritoli falou mais, ele falou sobre como na cruz ninguém consegue se pregar sozinho. Morrer para o eu é muito difícil. Permitir que Cristo tome o comando da nossa vida é muito difícil.
A gente não consegue se crucificar. Porque se na cruz a pessoa precisa estender as suas mãos, ela pode até conseguir pregar um prego numa das mãos, mas e na outra? Ninguém consegue crucificar a si mesmo. Quer dizer que matar o próprio eu é algo que é impossível para nós mesmos. Deus produz em nós tanto querer quanto efetuar. É Deus que precisa crucificar o nosso eu no nosso coração. Então qual é o nosso papel? Nosso papel é levar a cruz, é seguir a Cristo, é deitar na cruz e deixar que o eu morra para que Cristo cresça. É uma mensagem poderosa e é uma mensagem para a qual a gente precisa retornar o tempo inteiro. Quando a gente chegar lá na lição de segunda, vai falar um pouco do preço de seguir a Jesus. E a gente não pode esquecer que o preço é entregar tudo. O preço é a gente deixar de ser quem a gente é hoje e virar uma nova criatura. Vamos caminhar ainda para uma introdução, na lição de sábado, que é o aspecto do que acontece ali no capítulo 8, Entre Marcos 8 e Marcos 10, Jesus ele vai se revelar para os discípulos. Os discípulos vão confessar que Jesus é Deus, é o Messias. Jesus vai se revelar para os discípulos. E o autor traz como é significativo que no início do processo tem a cura de um cego e no final do processo tem a cura de um cego. Então, há uma construção poética aqui do livro de Marcos, que vem trazendo a perspectiva de que Jesus está tirando a cegueira dos discípulos, apresentando-se como o Messias, permitindo que os discípulos entendam a verdade. Uma leitura bem interessante. A lição de domingo, ela traz a primeira parte da cena, que diz ali assim, em Marcos 8, 22 até 30. Tem o processo de cura de um homem cego, em que Jesus o toma pela mão, o leva para fora da cidade. Depois Jesus cospe-lhe nos olhos e pergunta para o homem se ele enxerga, e o homem fala: eu vejo as pessoas como árvores andando. Quer dizer que esse homem não tinha se recuperado completamente, ele não estava enxergando bem. O autor da lição fala que isso é simbólico aqui, é uma construção poética, também metafórica. Logo depois Jesus impõe as mãos e aí o homem passa a ver. Jesus ordena que esse homem vá embora e não conte para ninguém. E a questão da lição de domingo é por que tocar duas vezes? Jesus não tinha poder para curar de primeira? A gente entende que sim. E o autor da lição vai desenvolver o argumento de que essa cura em etapas, ela serve aqui como um símbolo do processo que acontecia com os discípulos. Os discípulos, assim como o cego, não saem das trevas para a luz no estalar de dedos. Os discípulos, como o cego, vão precisar passar por um processo. O primeiro passo nesse processo é reconhecer que Jesus é o Cristo. Mas o segundo passo nesse processo é aceitar que o Cristo que é Jesus é diferente do Cristo que os discípulos tinham expectativa que viesse. Esse paralelo do cego que é curado em 2 tempos, ele é exemplificado agora pela figura de Pedro, que num momento confessa que Jesus é o Cristo e no momento seguinte pede para que Jesus seja o Cristo, mas seja o Cristo que Pedro queria. Um Cristo guerreiro, queria libertar Israel dos romanos com a espada. Depois de curar o homem cego, Jesus ele pergunta para os discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Ele faz 2 perguntas. Primeira pergunta: quem dizem os homens que eu sou? E aí os discípulos dizem que é o Elias, que é um profeta, que é João Batista. Os homens dizem um monte de coisa. Mas depois Jesus faz uma pergunta que é pessoal. Ele está pedindo aqui para que os discípulos tomem uma posição, com base na experiência que eles tiveram. O povo não conhecia Jesus como os discípulos conheciam.
O povo conhecia Jesus de momentos em que estava com Jesus. Os discípulos caminhavam com Jesus constantemente. E agora Jesus pergunta, tá, o povo diz isso, mas e vocês? Quem dizeis vós que eu sou? E aí Pedro é quem responde. Em outro texto, Jesus vai falar, nessa história, em outra cena, né, Jesus vai falar, Pedro, quem falou foi o Espírito. Pedro vai falar, você é o Cristo. Jesus pede que os discípulos não contem isso para ninguém. Guardem silêncio sobre isso por enquanto. Por quê, gente? O autor da lição também é muito feliz no argumento que ele constrói. Os discípulos não podiam sair por aí falando que Jesus era o Cristo ainda. Primeiro, porque as pessoas não estavam prontas para receber Jesus como Cristo, porque ainda esperavam um Cristo guerreiro que ia libertar eles dos romanos. E segundo, porque os discípulos ainda não tinham entendido completamente o que era o ministério de Cristo. E eles poderiam pregar para as pessoas que esse Cristo era o Cristo guerreiro que eles, discípulos, também estavam esperando. Então Jesus ele pede calma, ele pede um tempo. A revelação é gradual, a revelação é progressiva. De volta a figura do cego que é curado em 2 tempos. Caminhamos para a lição de segunda-feira agora. E segue a leitura, ainda em Marcos 8, só que agora dos versículos 31 a 38. Agora é o primeiro momento em que Jesus senta com os discípulos e escancara o jogo. Ele abre toda a informação que os discípulos precisavam entender naquele tempo. Ele revela da sua morte, ele revela da sua crucifixão, ele revela da sua ressurreição depois de 3 dias. Ele fala que ele vai sofrer, que ele vai padecer. E isso é um choque para os discípulos. Uma coisa sobre se relacionar com Deus é a gente entender que Deus não é uma projeção da nossa vontade, do nosso querer e da nossa opinião. E é chocante quando a gente vai conversar com Deus e o Deus que a gente tem não é um Deus criado à nossa imagem e semelhança. E é o que os discípulos encaram aqui. Pedro chama Jesus de lado e fala, Jesus, não fala tal coisa, não fala assim, esse negócio de morrer, esse negócio de cruz, esse negócio não vai pegar bem. Isso não tem apelo popular, vai pegar mal, vai desanimar os companheiros discípulos aí. E aí Jesus repreende Satanás em Pedro. Jesus fala, arreda de Satanás. Eu não tenho parte com isso aí, o que você está querendo? Em outras palavras, Jesus está falando para Pedro assim, Pedro, se eu não morrer, você não vai para o céu, cara. Se eu não morrer e não ressuscitar, não tem esperança para a humanidade. Nem para Israel, nem para a humanidade. Você está querendo a luta contra Roma, eu estou querendo a luta contra o pecado. Estou querendo resgatar a humanidade, não Israel. E aí Jesus fala depois, logo mais. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, siga-me. Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E fala mais. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, salvá-la. Jesus está falando aqui que há um custo em seguir Ele. Esse custo é múltiplo. Há um custo no morrer para o eu e para a própria vontade, priorizando a vontade de Deus sobre a nossa. Há um custo nas relações que a gente estabelece, porque se nós imitarmos a Cristo, nós seremos rejeitados pelo mundo. Há um custo, mas um custo muito maior foi pago por Cristo. E um prêmio muito maior aguarda aquele que se rende a Cristo. E esse prêmio não é uma casa de ouro, nem a vida eterna. A vida eterna, ela é desejável. Eu anseio pela vida eterna. Mas mais importante do que a vida eterna é a libertação da culpa, do pecado, da dor,
do sofrimento. A vida eterna só tem sentido porque nós vamos passar ela na companhia de Deus. Viver uma vida eterna em sofrimento, em pecado, em lutas, em lamentos, tornaria a nossa eternidade um vale de lágrimas. Eu não quero só a vida eterna. Eu quero o céu. Eu quero estar na companhia de Deus. Eu quero aquilo que só Cristo pode me entregar. O preço é insignificante para mim, comparado com a misericórdia e com a bênção que Ele oferece para nós. Vocês seguem agora a lição de terça-feira. Quem vai conduzir é o Marcos André. E a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau. Obrigado, Alexandre. Muito obrigado também a você que nos acompanha através do canal Entre Linhas. Que bom que você chegou até aqui. Hoje eu chego um pouquinho mais cedo na lição de terça-feira e o título aqui é O Monte e a Multidão. O autor nos pede para ler Marcos no capítulo 9, dos versos 1 a 13 e pergunta: o que Pedro, Tiago e João viram com Jesus? Bom, ali nós tivemos uma cena bastante complexa que cumpre aquilo que foi prometido por Jesus em Marcos no capítulo 9, verso 1. O que acontece nessa transfiguração? Jesus disse: alguns dos que estão aqui presentes me verão no meu reino, na glória do meu reino. Então, na transfiguração, 6 dias depois, Jesus é transfigurado diante deles e eles conseguiram ver Jesus na sua glória, como nós esperamos ver Jesus Cristo voltando nas nuvens do céu muito brevemente. Então, o que ocorre ali? Jesus foi transfigurado, eles viram também Moisés e Elias conversando com Jesus. O autor destaca aqui que Marcos não narra a conversa, mas no livro de Lucas nós temos a narrativa, lá em Lucas, no capítulo 9, versos 30 e 31, nós encontramos, então, a declaração de que Moisés e Elias conversaram com Jesus a respeito da sua partida, a respeito do seu êxodo, da sua retirada, ou seja, aquilo que iria acontecer em Jerusalém, a morte de Jesus, quando ele seria retirado do meio dos discípulos. Em seguida, eles ouviram também a voz de Deus declarando que Jesus era o Messias, que Jesus era o Filho de Deus aguardado, conforme prometido no Antigo Testamento. E ainda a declaração de que eles deveriam ouvi-lo. Então foi uma cena bastante complexa que ocorreu ali. Então a verdade de que Jesus Cristo era o enviado de Deus, aquele a quem eles deveriam ouvir, foi revelada para os discípulos de duas formas. Na segunda-feira você estudou com Alexandre que isso foi apresentado por meio de inspiração. Pedro, inspirado por Deus, declarou que Jesus era o Cristo. Jesus claramente disse a ele: você agora não declarou isso por carne ou sangue, ou seja, pelos seus próprios conhecimentos, pela sua própria vontade, mas o meu Pai declarou isso através de você. Ou seja, houve ali uma inspiração. Deus colocou as palavras na boca de Pedro. E agora, esses três discípulos têm a mesma verdade sendo apresentada por meio da revelação. Deus falando pessoalmente com eles. Eles viram uma cena gloriosa de Jesus, viram ali Moisés e Elias vindo do céu para conversar com Jesus e ouviram a voz do próprio Deus declarando essas verdades. Então, ao descer do monte na manhã seguinte, os três discípulos perguntaram a Jesus sobre a vinda de Elias, que é uma promessa que nós encontramos no livro de Malaquias e em outros livros, né? Finalzinho do livro de Malaquias, ali nós temos isso. E nós temos também no livro de Isaías, né, a vinda de Elias, que vem preparar o caminho, que vem aplainar o caminho para a vinda do Messias. Então, quando eles viram Elias ali, eles entenderam que aquilo tinha alguma relação e perguntaram a Jesus a respeito disso. Jesus, então, explicou para eles que, na verdade, o Elias que deveria vir para preparar o caminho era João Batista, e ele até declara que com ele foi feito tudo que os homens quiseram fazer, né? Mataram João Batista. Então, João Batista, de certa forma, antecedeu Jesus naquilo que deveria acontecer com ele. João Batista foi sacrificado, foi morto,
pela sua fidelidade, pelas coisas que ele declarava, assim como Jesus também seria morto, né? Então, o preparo do caminho foi um pouco diferente do que as pessoas imaginavam, né? Talvez eles imaginavam um Elias que viesse glorificado, guerreiro, portando uma espada para derrotar alguns exércitos, para que o Messias pudesse chegar já com parte do serviço pronto, mas na verdade João Batista ele antecedeu Jesus, foi na sua morte, né? Então, os discípulos, os 9 discípulos que ficaram, eles não conseguiram expulsar o demônio de um menino, né? Isso está narrado em Marcos no capítulo 14, a partir do capítulo 14 até o 29. Então, uma grande multidão aguardava Jesus e existia ali um garoto que, segundo o relato bíblico, estava possuído por demônios que o faziam, o atiravam na fogueira, no rio, né, tentando matá-lo. E Jesus, então, começa ali a questionar, como um médico, né, ele perguntando há quanto tempo o menino está assim, o que está acontecendo com ele, né? E o pai ele toma uma posição de desespero, né? Ele diz a Jesus, né, se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e nos ajude. Marcos 9, verso 22. E aí Jesus, diante dessa declaração, né, se o Senhor pode fazer alguma coisa, Jesus apresenta a ele uma questão. Jesus diz, como assim se eu posso? Tudo é possível ao que crê, Jesus declara, né? E aí, de repente, o homem se viu diante de uma questão, porque lhe faltava fé, não era só o menino que tinha um problema, e faltava fé para ele também. O problema dele era a incredulidade. Então, ele clama a Jesus, ele se joga aos pés de Jesus e pede fé. Por favor, eu realmente sou debilitado na minha fé, mas aumenta a minha fé, me ajuda nessa questão. Jesus imediatamente o ajudou. E aí o autor termina aqui dizendo que o Jesus então curou o menino depois do pedido do homem, né? Aumenta a minha fé. E ele faz uma pergunta aqui no final: você já teve que gritar, eu creio, ajude-me na minha fé? Em que situação e o que você aprendeu a isso? Então, a minha falta de fé é algo imenso. Vocês não imaginam o quão frequente eu tenho questionamentos da minha fé, mas todos os questionamentos, o Espírito Santo também me encaminha para alguma verdade bíblica, para alguma verdade a respeito de Jesus, a respeito da minha fé, que me fortalecem. Apesar das minhas fraquezas, eu tenho sempre a minha fé fortalecida. Então, isso nos mostra que Deus não nos desampara nas nossas fraquezas. Muito importante você lembrar que esse relato aqui, esse relato do homem, ele está declarando para você, para mim e para os discípulos especialmente que presenciaram essa cena, que Jesus está disposto a nos ajudar nas nossas debilidades. Isso vai ser importante para a gente concluir lá no final, né? É importante que você acompanhe algumas coisas que nós dizemos aqui no canal Entre Linhas. Por que o canal é canal Entre Linhas? Porque nós resgatamos algumas coisas que não estão na lição. Nós chamamos o que está na lição de a linha da lição, e as entrelinhas são aquelas coisas que nós retiramos do texto, que não está na lição, mas que serve como uma forma de você compreender aquilo que está sendo explicado na lição. Então, as entrelinhas, elas são importantes que você anote, que você perceba junto conosco aqui, porque ao levar isso para a lição da Escola Sabatina, você pode compartilhar algo que não está na lição, algo que ninguém mais percebeu. Quando você assiste o canal Entre Linhas, você está se munindo, né, para apresentar coisas diferentes do que a maioria vai estar comentando lá na sua classe, né? Então vamos continuar aqui na parte de quarta-feira. Quem é o maior? É o título, né? O título é uma pergunta. Quem é o maior? E aí, o autor nos pede para ler Marcos, do capítulo 9, dos versos 30 a 41. E ele pergunta o seguinte: o que há de diferente na segunda predição de Jesus sobre a sua morte e ressurreição? Você estudou lá com o Alexandre, né, na parte de segunda-feira, quando Jesus, a partir do momento que Jesus recebe a declaração de Pedro de que ele era o Cristo, ele começa a dizer que ele seria levado para Jerusalém, ele seria rejeitado por todas as pessoas e seria morto, e também que iria ressuscitar. Aqui, nessa narrativa,
Jesus, ao invés de dizer que ele seria rejeitado, ele disse que ele seria traído. Ele está falando com os discípulos, né? O autor destaca aqui que os discípulos até então não sabiam quem era o traidor, mas nós que estamos lendo a história já sabemos que era Judas. Por quê? Porque lá em Marcos, no capítulo 3, verso 19, já declara isso. Então, novamente, Jesus disse que seria morto e ressuscitaria após 3 dias. Os discípulos pareciam ainda menos interessados nos detalhes dessa predição do que da primeira vez, ou seja, notícias indesejáveis eles não queriam ouvir. E eles se questionavam-se entre si a respeito do que Jesus estava querendo dizer. Pense, Jesus estava ali presente junto com eles. Jesus fez uma declaração e eles, ao invés de perguntar para Jesus, eles se questionavam entre si, o que mostra um contraste muito grande com a história do homem que nós lemos. Quando ele percebeu a sua debilidade, quando ele percebeu que faltava fé para que o milagre acontecesse, ele pediu fé a Jesus. Os discípulos, eles fazem o contrário, eles não entendem e discutem entre eles o que poderia significar aquilo. Ao invés de ir a Jesus, os discípulos tinham muito mais acesso a Jesus do que aquele homem. E eles rejeitavam ou ignoravam a possibilidade de adquirir conhecimento, de adquirir as verdades que Jesus estava apresentando, né? Então a gente aqui está vendo um contraste. Os dois textos eles têm uma ligação entre si, né? Então, em Marcos, no capítulo 8, verso 27, né, Jesus estava a norte do mar da Galileia, e depois ele desceu por Cesareia e Filipe, né? Então, assim, nós percebemos que Jesus viajou do norte para o sul. Ele estava caminhando em direção a Jerusalém. É importante notar isso, né? Então, durante essa caminhada, os discípulos ficaram para trás um pouco e eles começaram uma discussão entre eles para decidir quem era o maior, quem era o melhor entre eles, né? Então, Jesus, quando eles chegaram na casa, Jesus perguntou qual era o tema da conversa deles ao longo do caminho. Eles ficaram extremamente envergonhados, o que mostra que eles sabiam que eles estavam cometendo um engano ao discutir aquilo. Esse ponto também é importante na lição. É importante que você marque bem o fato de que os discípulos estavam buscando saber quem era o maior entre eles, ou seja, havia um desejo de exaltação entre eles, né? Então Jesus respondeu o problema em 2 etapas. Primeiro, ele declarou que para alguém ser grande no reino dos céus, ou seja, o ser o maior no reino dos céus, ele precisa se tornar servo, ele precisa servir aos demais, né? E depois Jesus tomou uma criança e colocou no meio do grupo. A criança chamada para exemplificar uma pessoa frágil, uma pessoa sem instrução, uma pessoa que representa, por exemplo, alguém que está chegando na igreja com pouco conhecimento da Bíblia, talvez com uma fé ainda enfraquecida, né? Aquela pessoa ainda não tem uma fé muito vigorosa. E Jesus está dizendo, esse aqui, se for recebido em meu nome, ele será, aquele que o receber será considerado grande, né? Então, Jesus ainda declara que aquele que o recebe a criança. Quem recebe uma criança, ou seja, quem recebe um debilitado, um fraco, uma pessoa que está necessitando ser acolhida, ele recebe Jesus. E quem recebe Jesus recebe também o Pai, recebe também aquele que o enviou. Então, a obra que Jesus estava chamando os discípulos a fazer é servir, é acolher, é receber as pessoas próximas a ele, né? Então, isso é importante que nós entendamos que esse é o papel da igreja, né? Às vezes nós vamos para a igreja e nós tornamos a igreja um clube social. Eu vou para a igreja e falo assim, hoje eu quero assistir um bom sermão, eu quero ouvir bons louvores, eu espero que o som esteja bom, né? Quando o som não está muito bom, a gente olha para trás assim, olha para o sonoplasta com tom de crítica, né? Porque nós já entendemos a igreja de forma consumista. Nós vamos à igreja para dizer, hoje eu vou lá consumir, como eu vou num restaurante, quero uma boa comida, eu vou num clube, eu quero ser bem atendido. Na igreja também, eu quero receber um bom sermão, eu quero assistir um louvor bem preparado. Então nós vamos com uma mentalidade consumista, enquanto que nós deveríamos estar indo com a mentalidade de oferecer, com a mentalidade de servir, com a mentalidade
de uma forma ou de outra, oferecer algo para contribuir com aquilo. Não só um louvor, não só aquilo, até porque Jesus, na continuidade, fala que mesmo alguém que oferece um copo d'água a alguém já é considerado no reino, né? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Então, João, no caso, né, fez uma pergunta sobre os de fora. Ele falou assim, tem um cara aí que está expulsando o demônio em teu nome. Quer que a gente vá lá e mande ele parar? Essa foi a pergunta de João, né? Então, o Senhor declarou que ajudar os que estão no serviço cristão, mesmo que com pequenas coisas, como, por exemplo, dar um copo de água, não vai passar despercebido no reino de Deus. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo, olha, existem algumas coisas que chamam muito a atenção de vocês pela evidência. E vocês acham que é isso que é ser grande no reino de Deus. Mas um copo d'água já é ser grande no reino de Deus, porque contribui com o reino de Deus de alguma forma. Então, quando nós estamos na igreja, existem pessoas que estão lá na frente cantando, existem pessoas que estão lá na frente pregando, mas não tem espaço para todo mundo estar lá na frente cantando, pregando e tal. Mas existe espaço para você observar uma senhorinha que está ali e perguntar, você precisa de um copo d'água? Você quer que eu busque para você? Você está com alguma necessidade? Então, essas coisas são também consideradas no reino de Deus. Quando você recebe alguém bem, quando você dá um sorriso, quando você acolhe uma pessoa que está visitando a igreja, ou uma pessoa que já está desanimando na fé, você está junto com ela ali, olha, não desanima não, estou aqui contigo, sou teu amigo, talvez alguém tenha te magoado aqui na igreja, mas eu não, estou do teu lado. Isso é grande no reino de Deus. Não está em evidência, né? Você não está sendo aplaudido, não vai lá para frente fazer grandes coisas, mas você está sendo observado no reino de Deus. É isso que Jesus está dizendo aqui, né? Então, todos os que contribuem com o reino de Deus, ainda que seja das maneiras mínimas, alimentando uma pessoa em nome de Jesus, dando um copo d'água, isso é considerado grande no reino de Deus, né? Então, a ideia bíblica de grandeza é diferente da ideia do mundo. Qual das duas nós estamos buscando? Porque a ideia do mundo, o grande é aquele que é servido por muita gente, né? O muito rico, o cara que ocupa uma posição muito grande, tem muitos serviçais ao seu comando, esse é considerado grande no reino dos céus. O grande no reino dos céus é aquele que serve muita gente, que oferece muito, né? Então, o pastor ele é chamado para servir a igreja como pastor. O ancião é chamado para servir a igreja, ou melhor, o pastor é o distrito, né? Ele é chamado a servir ao distrito como pastor. O ancião é chamado a servir a igreja como ancião. O líder de um departamento ele é chamado a servir a igreja naquele departamento. Então, nós somos chamados a servir. Quem serve mais, ele é considerado o maior no reino de Deus, o que é em oposição ao mundo, né? Então, alguns são chamados para dar vida pelo Evangelho, e Deus valoriza essa obra. Mas alguns são chamados para dar um copo de água, e Deus valoriza essa obra também. Ele contribui igualmente para o reino de Deus. Então, a gente não deve menosprezar, né, aqueles que estão contribuindo de forma menor ou de forma maior, porque não existe isso no reino de Deus. Todos estão contribuindo, cada um com o seu chamado, cada um na sua função, né? O cara que prega e que canta, quem é que deu o talento para ele? Não é Deus? O cara que serve um copo de água, não foi Deus que sensibilizou ele para ir lá buscar um copo de água e dar? Então, que mérito que existe em nós? Nenhum, porque o talento de quem canta, o talento de quem prega e o talento de quem serve um copo de água, tudo veio de Deus, né? É o que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios, né? Pode o olho se gloriar contra a mão, ou a mão contra o pé? Não tem como, porque todos eles fazem parte do mesmo sistema, do mesmo corpo. Se um falhar, os outros estão falhando também. Aí nós chegamos na parte de quinta-feira, o homem saudável no inferno, né? Aí essa parte aqui, ela vem em resposta àquilo que João perguntou. João perguntou: o senhor quer que a gente mande ele parar, aquele homem que não anda conosco, mas está expulsando demônios em teu nome? O senhor quer que a gente vá lá e mande ele parar? Aí Jesus, então, disse que não, que todos que estão contribuindo para o reino de Deus estão contribuindo e fazendo a obra, porque quem comigo ajunta, não espalha, né? Então ele declara que aquele homem, apesar de não ser um dos discípulos próximos, ele estava fazendo a obra e apresenta essa história. Qual é a história que ele fala?
Se alguém fizer um desses pequeninos tropeçar, seria melhor ele amarrar uma pedra de moinho no seu pescoço e ser lançado na profundeza do mar. Ele ainda declara também que se de alguma forma você fizer tropeçar um desses pequeninos, ou seja, aqueles que estão fracos na fé, seria melhor você arrancar um dos seus membros, né? Então, fazer pecar ou ser levado ao pecado é algo radical para Deus, né? Seria melhor você arrancar o seu próprio olho do que pecar, seria melhor você arrancar a sua própria mão do que pecar. Então, Jesus aqui, ele declara a gravidade do pecado e a gravidade, principalmente, de fazer alguém ser levado ao pecado. Então, são coisas grandes que Jesus está nos falando aqui. Ele está falando de coisas grandiosas. E ele usa um método, e aí o autor chama atenção aqui, que ele usa um método chamado de hipérbole. Nós usamos esse método também, né? Jesus, então, exagerou as coisas que ele estava falando propositalmente para dar ênfase. Então, por exemplo, quando nós falamos assim, eu fui numa festa, quem estava lá? Todo mundo estava lá. Não tinha 8 bilhões de pessoas na festa, não. Todo mundo estava lá, foi uma forma de dizer que a festa estava muito cheia, de que muita gente foi, mas não quer dizer que todo o mundo, todas as pessoas do mundo estavam lá. Então Jesus usou essa mesma técnica, né, para falar a respeito da gravidade do pecado, para falar a respeito daquilo que estava acontecendo ali. Os discípulos estavam querendo impor barreiras para pessoas que estavam trabalhando em nome de Jesus. E isso pode acontecer também na nossa igreja, né? Às vezes nós achamos que só quem tem muito talento, só quem tem grandes coisas a contribuir com a igreja é que precisam trabalhar. Os demais têm que ficar sentados no banco. E às vezes aparece um irmãozinho, né, querendo oferecer o seu serviço, querendo oferecer a sua obra, e nós o rejeitamos, colocamos de lado. Especialmente isso acontece com os jovens, né? Os jovens às vezes são colocados de lado na igreja. Jovem é o seguinte, ou ele está trabalhando ou ele sai da igreja. Então, quando nós utilizamos, né, aqui nós temos um grande pregador, nós temos grandes pastores, não tem necessidade de usar um jovem para pregar aqui na igreja. Tá certo, talvez não tenha utilidade, não tenha necessidade de colocar um jovem para pregar, mas é necessário que esse jovem esteja envolvido de alguma forma na pregação do evangelho, esteja envolvido de alguma forma, de acordo com os talentos que ele tem, para que ele possa permanecer na igreja. Senão nós estamos fazendo exatamente o que Jesus disse para não fazer. Nós estamos criando tropeço. Lembre-se, por que Jesus disse isso? João disse, quer que eu mande ele parar? Então, às vezes, na igreja, como líderes da igreja, nós somos chamados a considerar o outro dentro da sua limitação, dentro das suas fraquezas, mas considerar ele também como uma peça funcional para que ele permaneça firme, para que ele se desenvolva e que se torne no futuro um grande pregador, um grande cantor, né? Nós não podemos fazer limitar as pessoas de trabalhar, né? Então, quando nós chegamos a esse ponto aqui, o autor ele gastou muito tempo aqui nessa lição tentando explicar que Jesus, na verdade, não estava mandando cortar um membro de verdade. Também ele falou a respeito do inferno, né, que até uma coisa relevante, né, Jesus não estava falando de um inferno que queima eternamente, ele estava usando apenas uma hipérbole, né? Mas eu acho interessante nesse ponto da lição a gente fazer aquela recapitulação que eu sempre faço, né? Qual é a ligação entre essas histórias? Por que essas histórias foram organizadas dessa forma? Por que isso é apresentado a nós? Bom, a primeira história que nós lemos é sobre o homem que foi curado com 2 toques de Jesus. Jesus curou de uma forma que ele via parcialmente, Jesus depois deu um segundo toque para que ele fosse curado. E em seguida nós já lemos, né, a respeito de Jesus declarando aos discípulos, negue-se a si mesmo. Então Jesus perguntou, quem sou eu? Os discípulos, cada um disse uma coisa e Pedro declarou, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, a partir desse momento, Jesus começou a falar a respeito da sua missão. Qual era a sua missão? A sua missão era ir para Jerusalém para entregar a sua vida. Jesus estava negando a si mesmo para salvar outras pessoas. Então, Pedro chama Jesus de parte e fala para ele assim, pensa um pouco mais em você, não pense tanto nos outros, você precisa pensar mais em você.
que é o pensamento comum hoje na nossa sociedade, né? Nós precisamos pensar primeiro em nós mesmos, nós precisamos defender primeiro os nossos interesses, fazer primeiro a nossa vontade. Só que esse é o espírito satânico. Por isso Jesus o repreendeu dizendo: aparta de mim, Satanás, porque esse é o pensamento de Satanás. Satanás é que queria ocupar o primeiro lugar, Satanás é que queria estar em primeiro lugar no céu, né? E por isso foi expulso da terra. E ele implantou esse mesmo desejo no coração do homem. O homem deseja exaltação própria. Todo pecado é, na verdade, eu me considerando melhor do que o outro. Se eu roubo, é porque eu penso que aquilo que o outro tem ficaria melhor comigo, independente do prejuízo que vai causar ao outro. Se eu adultero, é porque eu penso, eu preciso satisfazer os meus desejos primeiro, independente dos males que eu vou causar em outras pessoas. Então, o pensamento de Pedro, que ele estava tentando implantar para Jesus, era um pensamento satânico, era um pensamento de que Jesus deveria abandonar a sua missão para pensar primeiro em si mesmo. Tem compaixão de ti, Senhor. Então, Jesus repreende esse pensamento e começa a dizer para eles: vocês, se querem me seguir, vocês precisam negar a si mesmo e pegar a sua cruz. O que é pegar a sua cruz? É morrer. Quando alguém colocava a cruz sobre os ombros, aquela pessoa já estava morta. Ainda que ela estivesse andando, mas ela estava andando já para o Calvário, como Jesus, estava andando para a crucifixão. Ela já estava morta. Toda a máquina do exército romano iria ser utilizada para que ela morresse. Então Jesus está dizendo: se alguém quiser me seguir, ele precisa morrer. Ainda que esteja vivo, ele precisa me seguir morto. Ele precisa morrer para as suas próprias vontades. E aí, na continuidade, nós temos a transfiguração, quando Jesus, então, demonstra para eles, para que eles não tenham dúvida de que ele era realmente o Cristo. E em seguida nós temos a questão do homem com fé, com pouca fé, que nós já falamos. Ele pediu fé e Jesus deu a ele fé. Jesus forneceu a ele a fé que ele necessitava. Depois nós temos os discípulos discutindo entre eles exatamente aquilo que Jesus havia dito para não fazer. Eles estavam discutindo quem era o maior. Jesus diz: vocês precisam morrer, mas eles discutiam quem era o maior, quem ia ocupar o primeiro lugar, quem deveria estar em evidência. Então, mostra que eles estavam tomando um caminho contrário àquilo que Jesus havia declarado para eles, né? Então, Jesus disse: vocês precisam morrer, mas o espírito deles ainda era de exaltação própria. E aí, na continuidade, nós encontramos essa declaração de Jesus. Novamente: vocês precisam morrer, vocês precisam cortar o membro que tá causando problema, vocês precisam arrancar o próprio olho, vocês não podem permanecer como vocês estão, senão vocês vão, com tudo que vocês ganharam, perecer no inferno, vocês vão morrer. Então, a história é construída a partir de que seguir a Jesus é uma negação das nossas próprias vontades de estar em evidência, dos nossos próprios desejos. O seguir Jesus requer morte, requer uma morte radical de quem nós somos. E a história do homem que pediu fé a Jesus é um lembrete a todos nós que nós podemos erguer a mão em direção a Jesus para pedir que ele nos capacite para vencer as nossas debilidades. Se é falta de fé que você está lutando, peça fé a Jesus. Se você luta contra a pornografia, peça a Jesus que te ajude a vencer também esse mal. Se você luta contra o vício da droga, se você luta contra o vício da bebida, peça a Jesus que te dê a oportunidade de vencer esses males também. E às vezes, meu irmão, minha irmã que acompanha aqui, eu preciso ser tocado como aquele primeiro homem 2, 3 vezes ao dia, porque eu levanto com disposição para pecar. Todos os dias eu levanto com disposição para pecar. Então eu preciso do toque diário de Jesus para me curar, para me fazer enxergar as coisas espirituais, colocar em primeiro lugar o reino de Deus e me colocar como morto nos meus desejos. Eu preciso desse toque diário. Então, quando nós somos chamados para fazer a obra de Jesus, nós somos chamados a morrer. Você está sendo chamado a morrer. Talvez você esteja hoje buscando evidência, buscando estar em primeiro lugar. Mas Jesus Cristo está falando: eu preciso que você sirva um copo de água para alguém lá na igreja, eu preciso que você compartilhe esse vídeo com alguém, eu preciso que você comente a respeito do canal Entre Linhas com alguém, só isso. Então, não é
O reino de Deus não é maior para o Lúcio que edita o vídeo, para o Ricardo que estuda o hebraico, para o Alexandre que fala muito bem, para o Marcos André que está aqui falando com você. Deus está considerando a sua intenção quando você faz um comentário e esse comentário leva esse vídeo para alguém. Esse é o teu copo de água. Então nós precisamos entender que as coisas pequenas, elas também fazem grandes obras no reino de Deus. Que Deus te ajude, dê o primeiro, o segundo, o terceiro toque para curar a tua cegueira e que você possa continuar na caminhada, ainda que você não consiga vencer as suas debilidades, mas quando Jesus voltar, que você esteja lutando contra elas e não rendido ao seu pecado, rendido à sua debilidade. Que Deus nos abençoe. Termino aqui a minha participação. Agora você fica com o Lúcio com as perguntas de sexta-feira. Um abraço e até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Valeu, Marcos. O Marcos lá do Rio de Janeiro. Firme e forte, hein, Marcos? É isso aí, graças a Deus, a sua companhia. Que bom que você faz parte desse ministério com a gente. Nos ajuda aí a carregar o piano das lições. O Alexandre também. Então, que bom, né? Começou um trio e agora é um quarteto constante. De vez em quando é trio e vamos ajudando um ao outro. Muito legal ter esses meninos com a gente, né, pessoal? Vamos lá, então, às perguntas para consideração. A primeira pergunta, pessoal, é assim: leia Marcos, capítulo 8, dos versos 27 ao 29, e com que frequência você testemunha de sua fé? Os versos é quando Deus, assim, quem diz o povo que és? Né? Aí diz que é João Batista, diz que é Elias, né? E aí Jesus falou assim: quem vocês, discípulos, meus chegados próximos, dizem que eu sou? E aí ele fala: tu és o Messias. É isso que eles falam. E aí a pergunta é assim: com que frequência você testemunha a sua fé? Sabe, irmãos, claro que a gente é igrejeiro, rato de igreja, né? Apesar que nossa igreja não tem rato, né, pessoal? Não ficou uma frase boa, mas como diz minha esposa, né? A gente sai do culto, tem que varrer a igreja para depois ir embora. Mas, sei lá, banco de igreja, alguma gíria aí que nos denota que a gente vive dentro da igreja, né? Mas não necessariamente estamos dentro da igreja professando a nossa fé ou testemunhando da nossa fé, né? Às vezes, claro, a gente está fortalecendo com os irmãos, pedindo oração, colocando, né, nos grupos de oração, estamos adorando a Deus, louvando a Deus. Então, estar na igreja nem sempre necessariamente é você testemunhar a sua fé. De certa forma, é claro que alguns vão colocar em sua consideração. Eu sei que estar na igreja é uma forma de manifestação, né, da fé, da importância que você dá àquilo. Mas o que eu quero entender aqui, né, nessa pergunta é assim: com que frequência você dá seu testemunho a pessoas que não conhecem Jesus? E eu, assim, mais uma vez, né, retomando um pouco a fala do vídeo anterior, assim, infelizmente no meu trabalho, apesar de ser professor, eu trabalho com menores de idade, né, na parte de curso técnico, e também trabalho com o pessoal do curso superior na área de engenharia. Então, assim, a gente tem que tomar uma postura profissional, né, que não estamos lá para pregar o Evangelho, né? O Estado me paga não para pregar o Evangelho, mas o Estado me paga para passar o conhecimento. Só que existe uma testemunha, existe uma correlação, né? A Sandra Bittar, que é expert nisso, né, de correlacionar, de ligar as coisas. E eu sei que a gente sempre, tudo que vai ensinar, pessoal, tem como, né, você fazer uma ligação, trazer um princípio. Então, às vezes até no cálculo de idade, quem é professor de informática vai entender, né? Às vezes você tem um algoritmo de cálculo de idade, assim, da pessoa, daí eu falo, ó, pessoal, segundo a Bíblia, ninguém vai viver mais que 120 anos. Então, essa variável não precisa ter valor mais que 120. Daí, sabe, eu falo essas coisas, claro, né, tenho a minha liberdade, simplesmente falar, sem certo proselitismo, né, dentro da escola. Existe a escola sem partido, né? E a escola, teoricamente, sem bandeira religiosa. Eu acho que é interessante, porque tem que respeitar lá, não é uma escola adventista, lá é uma escola federal, né? Então temos que respeitar todas as crenças lá. Eu acho que isso é importante, acho que isso traz muita sabedoria. Mas, então a gente, com que frequência eu mesmo dou um testemunho fiel? Eu gostaria muito que alguns amigos chegassem para mim, sabe, questionando. Ainda hoje um amigo meu falou que lá no trabalho dele, o pessoal está questionando por que guardar o sábado, e aí ele tem que testemunhar a fé dele, o plano da salvação. Com que frequência eu faço isso, né? Eu acho que pouca. Menos do que eu gostaria. Eu não quero nem perguntar se é menos do que Deus desejaria, né, pessoal?
Qual é o equilíbrio entre a experiência da comunhão, essa pergunta é bem interessante, a experiência da comunhão com Cristo no topo da montanha e a experiência do serviço, né, às necessidades dos outros? Porque existe um ponto de equilíbrio aí. E é interessante porque muitas pessoas querem ficar no topo da montanha com Jesus. Ah, eu estou em Jesus, quero ficar em comunhão com Jesus. E nós sabemos que até algumas pessoas com outras crenças, né, vão até para um retiro, ficam lá nos montes, né, em mosteiros, em templos isolados a vida inteira, ou seja, fica lá. Tá, isso é vida cristã, isso é vida espiritual, né, pessoal? É o que Jesus está tentando ensinar. E aí qual que é o ponto de equilíbrio? Porque tem outra parte é a caridade, é atender às necessidades do próximo, é entender que Jesus ama a todos de igual maneira, que nos dá a liberdade de viver a nossa vida, e quando Ele nos dá a liberdade de não matar, é para que a gente não morra, não roubar, é para que a gente não seja roubado, não mentir, para que a gente não seja enganado. Então assim, todos os não de Deus, na verdade, apontam para o nosso próprio benefício, porque se todos obedecerem o não de Deus, imagine como nós seremos beneficiados. Mas nós sabemos que alguns vão para o outro extremo e tentam, através da caridade, através do atendimento das necessidades do próximo, se justificar perante Deus, se santificar, né? Então, achando que as boas obras que Deus fala é simplesmente fazer bem ao próximo, e aí começa a fazer. Mas novamente, né? Lembra lá da pobre viúva que vai no templo e deposita as moedinhas, né? Ou seja, ela depositou tudo que ela tinha por uma razão. Enquanto alguns fazem o bem para mostrar para os outros, né? Faz suas ofertas, faz suas coisas. Então, existe um equilíbrio entre estar no topo da montanha com Cristo e também fazer a necessidade. Eu penso assim, tentar ficar lá em cima, eu acho que Jesus vai falar assim, desça, põe em prática o que você está aprendendo aqui em cima. E também ficar aqui embaixo, só fazendo as coisas pelo próprio ego, pela exaltação. E olha que está na moda essa questão de coaching, né? De treinadores, né? De desbloquear o código da mente das pessoas, né? Que aí as pessoas ficam só fazendo, né, as práticas para tentar se justificar perante Deus. Isso é impossível. Simplesmente impossível. Somos injustificáveis perante um Deus sagrado, santo e perfeito, porque nós somos pó, concebidos em pecado, sabe? No meio dessa natureza pecaminosa. E aí cabe a nós, né, no nosso interior, a cada momento, falar: Senhor, livra-me desse corpo, dessa miséria, né? Para que o Senhor possa um dia, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelos Teus méritos, eu possa ser transformado segundo aquilo que o Senhor deseja, sobre o Teu caráter e não o que eu entendo. Então há um equilíbrio aí, eu acho que vocês entenderam a mensagem, né? Não adianta ficar lá no topo, tem que Jesus, desce, e não adianta ficar fazendo bem só pelo bem. Porque nesses quesitos temos muitas pessoas coitadas. E Deus também vai julgar segundo a luz, não vou julgar aqui. Ah, então quer dizer que só fazer o bem não vai ser salvo. Não estou falando isso. Estou falando que tome cuidado, né? Não fique só no pé da montanha fazendo bem, atendendo às necessidades do próximo, sem que você tenha um princípio e um porquê fazer aquilo. Se é para você aparecer, principalmente agora nas vésperas das eleições, né, municipais, tem muita gente fazendo muito bem, né? Cuidando da necessidade do próximo, né? Qualquer coisinha já posta, olha, precisamos cuidar disso aqui, olha como está precisando. Ai, quanta hipocrisia. Vamos lá, eu estou falando demais. Daqui a pouco a minha sessão vai ficar maior do que a do Marcos e do Alexandre. 3. Qual a diferença entre a visão do mundo e a visão divina sobre grandeza? Como Deus considera os grandes do mundo? Quão distorcidos e deturbados são os ideais da sociedade? Olha, pessoal, a pergunta, né, para quem está acostumado aqui com os textos bíblicos já sabe, né? Quem não se fizer com uma criança, né, jamais entrará no reino do céu. Pela inocência, pelo desconhecimento, pela vontade de estar aprendendo sempre mais. Então há vários aspectos, há vários sermões, né, sobre essa fala de Jesus Cristo. Mas a diferença da visão do mundo entre o que é grande, né, nós vimos, é só olhar aí
voltando à questão dos coaches, né? Quantas pessoas estão se disciplinando? Não, porque agora você tem que desbloquear seu código, porque agora você tem que investir aqui, juntar seu 1 milhão, fazer o dinheiro. E as pessoas estão entrando nessa pira, como diz a gira, né? E estão vivendo para isso. Por quê? Porque é isso que o mundo considera alguém grande, né? Alguém que respeita o mundo. No preparo aqui eu estava lembrando assim, o mundo, as pessoas, elas buscam idolatrar alguém. E quando aparece algum líder, alguém que fala com a voz impostada, que fala que tudo que ele está falando é certo, sabe, com aquela certeza, ele pode estar falando a maior, vou falar essa palavra que já não gostaram, a maior coisa errada, né? Pode estar falando a maior coisa errada do mundo, mas o jeito que ele fala, ele garante que é certo, que é verdade. As pessoas estão lá, amém, esse é líder, esse é bom. E aquela pessoa que está lá calminha, falando só, isso é errado, isso é errado, isso é certo. As pessoas não botam fé, sabe? Então as pessoas querem idolatrar, né, de certa forma, e é isso que o mundo, né, enxerga como grande. É você ter 1 milhão, é você ser determinado, é você ser vencedor. E Deus vê tão diferentemente, né, que outra parte. Como Deus considera os grandes do mundo, Deus considera como nada, como pó, como ignorantes, né? Quão distorcidos e deturbados são os ideais de nossa sociedade, né? E aí Jesus fala novamente, né, pessoal? Os humildes serão exaltados, né, e os orgulhosos não vão ter um bom fim, pessoal. Então que nós cristãos, você que está ouvindo esse vídeo, que está aqui quase no final desse vídeo, 1 hora e pouco de vídeo, que você possa refletir, se tem uma fagulhinha de orgulho, se tem algo ainda que você ainda faz para aparecer no seu trabalho, para aparecer na igreja, coloque esse aspecto diante de Deus, ok? Para que a gente possa ser humilde, para que a gente se coloque no nosso lugar e deixe que Deus nos exalte pela sua graça e sua misericórdia no momento e como Ele desejar, tá? Ele não precisa de ajuda muito para isso, beleza? Tem uma frase, inclusive, aqui na sexta-feira, né, que Ellen White traz aqui no livro Desejado de Todas as Nações, diz assim: a humildade precede a honra. Isso está escrito em Provérbios 15:33. Para ocupar um elevado cargo diante dos seres humanos, o céu escolhe o obreiro que, como João Batista, assume posição humilde diante de Deus. O discípulo mais semelhante às crianças é o mais eficiente para o trabalho para Deus. Os seres celestes podem cooperar com aquele que procura não se exaltar, mas salvar outros, né? É só aqui uma introdução aqui do Desejar de Todas as Nações, página 349. E a última pergunta, pessoal, 4. Levamos a sério o pecado? Olha a pergunta. Você leva a sério o pecado? Eu levo a sério o pecado? Achamos melhor ter o corpo mutilado do que pecar? Eu poderia responder essa pergunta. Levamos a sério o pecado? Não. Eu responderia, não levamos a sério, tá? Trocar aqui a pessoa, né, do verbo. Eu não levo a sério, sabe? Porque se eu levasse a sério, mais a sério como deveria levar, e como Jesus levava a sério, sabe? Eu gostaria às vezes de ter, sabe, de ter uma mente assim muito mais clara, não sei se é porque eu como muito chocolate, né? Alguns vão falar que sim. Mas de ter uma mente mais clara, de certos momentos, sabe, eu poder dizer sim, não, às vezes falar algumas coisas, e eu sei que eu titubeio, sabe, eu ainda balanço em certos momentos, eu ainda racionalizo em certos momentos, eu ainda falo, Senhor, né, já fiz muito mais isso na minha vida, já, graças a Deus, Deus me mostrou os caminhos, né, com sociedade, sabe, eu já tive uma sociedade que até um ímpio chegou para mim e falou assim, vocês têm certeza que vocês vão fazer sociedade com aquela pessoa? A gente falou, claro, não, cada um vai estar no seu ponto, tem nada, eu sou cristão, mas eu tenho essa responsabilidade. Pessoal, pensa na tragédia, pensa no atraso de vida que foi. Né? Isso porque até um ímpio chegou a falar, ó, aquela pessoa não é fácil. Mas a gente vendo a oportunidade, né, de ir para frente num projeto lá na época, isso foi em 2007, 2006, nossa, quase 20 anos. E eu fiz, né? Eu e um amigo meu que era sócio no momento, a gente fez essa decisão. Mas e já éramos cristãos e já éramos adventistas. Mesmo assim, a gente fez uma sociedade
Mas não adianta, né? Aquela história, que comunhão tem a luz com as trevas? E a gente sempre quer racionalizar. Então, hoje, com as experiências que Deus me permitiu e a sua sua graça e a sua misericórdia, né? Mas eu acho que ainda preciso muito aprender a levar a sério o pecado, levar a sério as coisas de Deus, tá? A gente tenta, claro que olhando para baixo a gente vê gente ainda desprezando ainda mais a palavra de Deus, se deleitando ainda mais nos pecados, e tem as consequências, né? Esse mundo, a liberdade que Deus nos dá, ela é maravilhosa, né? Deus não criou autômatos, né? Deus criou pessoas autônomas, é totalmente diferente. E as pessoas acabam se tornando autômatos, né? Manipulados por outras pessoas. Então, assim, mas a gente olha para cima, né? Quando olha para um Deus infinito, então nem se fala, se sente muito longe, né, do que Deus espera. Mas que essa lição, que essas reflexões nos ajude então, né, pessoal, pelo menos a subir mais um degrauzinho, né, sobre qual é o nosso papel. Como discípulo, como representante de Cristo, como devem ser as nossas atitudes. E que bom que Deus nos dá essa oportunidade de estarmos aqui, né, aprendendo isso, refletindo sobre isso e, de certa forma, reconhecendo aí as nossas falhas, nossas fraquezas aqui, para que um ou outro fortaleça, né, e não fique apontando: ah, você faz isso então, Lúcio? Ah, pensei que o senhor é santo. Não, ninguém é santo, pessoal. Ninguém aqui. E do quarteto aqui, pode perguntar para cada um, ninguém é santo. Nós já tivemos falas, né, individuais de cada um, e todo mundo sabe, ninguém aqui é santo. Nós somos seguidores de Cristo e buscamos a presença dele para que possamos ser transformados segundo o caráter de Cristo. Beleza, pessoal? Encerramos aqui então. Como é o título dessa lição? Essa é a parte 1. No próximo tema, né, na 8ª lição, nós teremos então Ensinando Discípulos, parte 2. Beleza, pessoal? Vamos encerrar então esse estudo, né, esse aprendizado. Foi muito legal com a sua companhia até aqui. Então convido nesse momento para que a gente, em oração, busquemos ao Senhor e agradeçamos a Ele essas bênçãos. Oremos. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque, como estudamos, essas palavras ainda têm muito efeito para os discípulos contemporâneos nesse momento. Nos ajude, Senhor, a entender, a praticar, nos aperfeiçoe e nos fortaleça, Pai, nas nossas fraquezas. O Senhor sabe, ó Pai, onde nos aperta o pecado, o Senhor sabe onde nós temos tropeçado, em coisas que já entendemos. O Senhor sabe, conhece o coração de cada um, e louvado seja o Teu nome, porque o Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Muito obrigado, Senhor. Sonda o nosso coração, nos ajude a sermos cada vez mais parecidos com Cristo e transformados pela palavra, e nos ajude a discipular, nos ajude a falar com outras pessoas, para que as pessoas se afastem e levem o pecado a sério também e nos livremos dele, ó Pai, pela Tua graça e a Tua misericórdia. Obrigado mais uma vez. Encerramos essa lição, ó Pai, gratos em nome de Cristo Jesus. Amém. Pessoal, se cuidem. Bom friozinho para quem está passando frio, bom calor para quem está passando calor, mas o importante é no frio ou no calor estejamos com Cristo. Tchau, tchau. Até lá.